A história de Er, o homem que Deus matou. Er, um nome curto, 3 letras, e uma das histórias mais rápidas e chocantes de toda a Bíblia. Er era filho de Judá, primogênito, herdeiro, destinado a carregar uma linhagem que mais tarde daria origem ao próprio Messias, Jesus Cristo. Mas algo aconteceu, algo tão grave, tão sério, tão abominável, que Deus o matou. Sim, Deus o matou. E não foi uma guerra, não foi uma doença, não foi um inimigo. Foi o próprio Deus quem julgou, quem agiu, quem interrompeu uma vida, de forma direta, sem rodeios, sem misericórdia naquele momento. E você está preparado para entender por quê? Ele era filho de Judá com uma mulher cananeia chamada Suá. Judá, o filho de Jacó. Jacó, o filho de Isaac. Isaac, o filho de Abraão. Ou seja, era parte direta da promessa, da semente, do povo escolhido por Deus para manifestar sua glória no mundo. Ele nasceu dentro da promessa. Mas seu coração se afastou do propósito. E esse é um alerta para todos nós. Você pode ter nascido num lar cristão. Pode frequentar a igreja, pode carregar um nome respeitado. Mas se o seu coração estiver longe de Deus, isso não basta. A Bíblia não entra em detalhes sobre o pecado de Er, e isso incomoda muitas pessoas. Mas há sabedoria no silêncio de Deus. Nem sempre ele revela o pecado, porque o foco está na santidade do julgamento. A palavra diz apenas: Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Simples assim. Direto. Como um trovão vindo do céu. A maldade escondida. Você já parou para pensar no que isso significa? Era mau aos olhos do Senhor. Talvez aos olhos dos homens Er fosse um bom filho, bem vestido, respeitado, educado. Talvez liderasse cultos, orasse alto, fizesse ofertas, mas Deus viu o coração. E quando Deus vê o coração, ele vê tudo. Vê o orgulho, vê a arrogância, vê a malícia, vê a desobediência silenciosa, vê a hipocrisia escondida sob vestes de santidade. O peso da santidade. Ele é um dos poucos homens na Bíblia que foram diretamente mortos por Deus. Isso mostra o quanto a santidade de Deus é séria. Ele não tolera zombaria. Ele não compactua com maldade secreta. Ele não se cala diante da corrupção velada de quem deveria representar sua glória. Deus o matou porque ele estava contaminando a linhagem sagrada. E o que aprendemos com isso? Que há momentos em que Deus age com juízo, não por ódio, mas por zelo. Zelo pela santidade, zelo pela promessa, zelo pela história que ele mesmo está escrevendo. Mesmo com a morte de Er, mesmo com o erro de Onã, que também foi morto, Deus continuou escrevendo a história. Tamar, a mulher que foi deixada viúva por Er e Onã, teve filhos com o próprio Judá. E desses filhos viria Perez. De Perez viria Boaz. De Boaz, Obed. De Obed, Jessé. De Jessé, Davi. E de Davi, Jesus. Veja a ironia. O homem que Deus matou é parte de uma história que termina com a vida que Deus deu por todos. A morte de Er revela a santidade de Deus, mas a cruz de Jesus revela o seu amor. Er foi morto por sua maldade, mas Jesus foi morto pela nossa. Er foi tirado da linhagem. Jesus morreu para nos inserir nela. A pergunta é: você está vivendo como Er ou como Tamar? Você está se rebelando em segredo ou confiando no plano de Deus, mesmo quando tudo parece perdido? Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de rever o coração, porque o mesmo Deus que julga é o Deus que também salva e escreve novas histórias com quem se entrega de verdade. E agora que você conhece essa história poderosa, me diga, o que você achou do vídeo? Essa mensagem falou com você de alguma forma? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a palavra ganha vida. Até o próximo vídeo.